Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História em nome da SAI Digital. Hoje o nosso tema são revoltas regenciais. É a aula 1, mas não deixa de ser uma continuidade dos nossos conteúdos sobre a regência, período regencial no Brasil, que era aquela transição entre o primeiro e o segundo reinado, para esperar a maioridade de Dom Pedro II. Afinal de contas, ele foi deixado pelo pai com apenas 5 anos de idade, 6 anos de idade no Brasil. É um período de muita instabilidade, período de muitas revoltas, e esse é o nosso tema de hoje. Vamos estudar as primeiras revoltas. Na aula anterior, o professor Roberto deixou para vocês aqui uma pergunta. Entre as medidas liberais determinadas pelo ato adicional, encontra-se a letra D, criação da Assembleia Legislativas Provinciais. O professor falou sobre essas câmaras municipais, essas Assembleias Legislativas Provinciais. Também outra pergunta, com a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil entra no período denominado regencial, caracterizado em 1831 a 1840. Caracterizado por, exceto um aqui, e não faz sentido. Letra B, diminuição da interferência britânica? Não, continuaram com muita força e muita interferência no Brasil e na economia do Brasil, após o término dos tratados comerciais. Não faz sentido. Pelo contrário, o Brasil e a Inglaterra estreitaram laços na regência e continuaram esses laços muito próximos, econômicos, inclusive militar. A Guerra do Paraguai, navios, frotas, empréstimos foi feito pela economia britânica para o Brasil. Start, primeira atividade para vocês aqui, documento 1, vamos junto com vocês aqui responder essa daqui. Documento 1, o Liberto Lobão Machado, quando preso tinha diversos amuletos protetores em volta do pescoço. Perguntado para que serviam, disse que era para protegê-lo do vento. Referia-se ao Jin ou Andionu, família de espíritos que acompanharam os africanos no Novo Mundo. Outros interrogados deram a mesma resposta que Lobão. Pela quantidade de amuletos apreendidos pela polícia, muita gente se protegia dessa forma dos espíritos malignos. O escravo Ralsá Antônio aproveitava a educação muçulmana recebida em sua terra para escrever amuletos na Bahia, que eram vendidos por bom preço a africanos que buscavam se proteger de diversos males espirituais e terrenos. Ao lado, um marabu muçulmano do Senegal, usando amuletos. Aqui essa imagem mostra esses colares no pescoço, amuletos, em 1780, africanos, escravos no Brasil, com religião islâmica aqui no Brasil. Foram os responsáveis pela organização e mobilização de uma das mais importantes revoltas negras no Brasil. Aqui está a pergunta. Madrugada de 25 de janeiro de 1835, aconteceu em Salvador uma rebelião organizada por muçulmanos, principalmente de origem iorubá, chamados nagôs na Bahia. A predominância nagô foi traduzida no nome dado ao movimento Revolta dos Malês. Com base nessas informações, escreva no seu caderno 7 a 10 linhas sobre a importância da influência religiosa do movimento. Pegue esse texto para vocês entenderem como que os amuletos faziam uma espécie de unificação, de unidade entre os escravos, uma união entre eles, e explique para nós a importância da influência religiosa no movimento, né? Como que talvez a religião interferiu diretamente para que a revolta dos malês tivesse acontecido. Pause o texto, pause a nossa videoaula, responda, depois venha para nós aqui para continuar a nossa resposta. A resposta, depois que você pausou e respondeu, ficaria: religião islâmica era professada pelos africanos escravizados da etnia malês, pois estes no passado haviam sido escravizados pelos muçulmanos. Aqui embaixo, os malês conseguiram criar uma organização rebelde, formada por escravos que haviam fugido de grandes propriedades rurais e em 1835 se revoltaram em Salvador, mas foram derrotados, inclusive na página 677, inclusive foram massacrados, né, na verdade, pelas forças do governo regencial. Os movimentos: Cabanagem, 1835, Sabinada, 1837, Balaiada, 1838. Esses são nossos 3 movimentos. Primeira atividade que está aqui, Cabanagem, aconteceu no Pará, por causa de questões políticas. Houve uma luta
de liderança, mas também de participação de indígenas, trabalhadores escravos e ex-escravos libertos, né, tomaram a capital Belém, né, e proclamaram a independência do Grão-Pará. A rebelião se espalhou, o estado de guerra ficou muito forte, o governo teve que jogar uma repressão muito violenta, né, bloquearam inclusive a entrada de alimentos dentro na província, que fecharam as passagens do rio Amazonas, né? Então, depois as tropas do governo central massacraram os rebeldes, acabando com o governo autônomo e reintegrando o Grão-do-Pará no Brasil. O outro movimento, Sabinada, é por causa do seu líder João Sabino, é um movimento de cunho liberal, agora já tem uma característica de republicano, deles estarem questionando, inclusive, a questão também de governo, né? Está se falando aqui sobre uma questão também de etnia, eles eram brasileiros contra portugueses que tinham forte comércio na região, sobre o recrutamento militar de 1877, que era obrigatório, também foi questionado. O resultado, a revolta terminou com forte crueldade do governo, chegaram a queimar, a cidade virou uma imensa fogueira, incêndios promovidos pelos soldados, e os chefes rebeldes foram todos presos, nenhum escapou com vida. A última revolta chamada Balaiada, 1838, né, no Piauí, tudo por causa da profissão, esse nome por causa da profissão de Francisco dos Anjos, ele fazia balaios, por isso o nome Balaiada. Então esse movimento aconteceu no Maranhão, a Balaiada, e tem uma participação popular, então tem uma participação da população pobre, e também estão protestando contra a obrigatoriedade do recrutamento do exército. A revolução estourou, é claro que você tem que colocar a questão de miséria, pobreza, tudo isso também está envolvido nisso. Um governo, nós temos que imaginar o seguinte aqui, um governo que não tem uma legitimidade popular, vamos pegar aqui 1831, né, no caso Dom Pedro I abdica ao trono, cria-se o período regencial, né, 1831 a 1840, a população não está sendo perguntada, a população não está sendo questionada se é um modelo ideal, que tipo de governo, a elite que está participando da política, a população a população pobre não tem acesso ao voto, um grande número de escravos no Brasil não tem acesso à cidadania, a voto, a participação, a decisões políticas no Brasil. Então você tem que pensar que é um governo que está sendo questionado a sua existência. Resultado, né, estouram as chamadas revoltas, que são movimentos de questionamento contra um governo que foi criado provisoriamente para aguardar o período de maioridade de Dom Pedro II. E a coisa foi tão feia que precisaram adiantar o chamado golpe da maioridade. Termina então aqui a rebelião. Muitos líderes foram enforcados, muitos homens livres, muitos ex-escravos que estavam livres foram reescravizados, né, os foragidos, e termina com muitas pessoas mortas. Um movimento foi fortemente sufocado pelas forças do governo. Dos atividades para vocês aqui, essa aqui é a informação do Estado Nacional sobre a Revolução Farroupilha, sem dúvida foi a maior das duradouras das manifestações contrárias. Para a próxima aula, vamos responder junto com vocês. Desejar a todos vocês um bom estudo. Espero que tenham gostado da aula. E nos vemos na próxima aula. Tudo de bom. Valeu. Até.